Essa leitura Maravilha. de Klein, ela é gratuita? Não, da Klein é do curso, né? Da Melanie Klein, esse Ah, curso ele é um curso pago. O do Winnicott, que é aberto, né? A gente tem outras atividades e logo vamos ter mais umas novas gratuitas também. bota uma leitura da Klein. Pois é, né? Poxa, faria com prazer, assim, precisa só achar algum tempo aqui na agenda a coisa tá bem agitada. Eu estou dando aula, assim, todo dia, né? Então, para que a gente possa fazer uma coisa assim, se preparando, né? Fazendo uma leitura antes, daí dá, às vezes, uma demanda de tempo maior. Mas vamos lá. Olha, pessoal, para quem está com Eduardo, Oi. oi, desculpa interromper, mas eu preciso demais dividir essa felicidade com este grupo também. Eu Vamos lá. estava lá perdido achando que era Klein, que era Winnicott, que era Freud, esqueci meu nome, mas meu terapeuta que lute depois. Aí, o que acontece O que é que... acontece? Oi, São oi, 11h40. enfim. Estou O que ouvindo, acontece... tá? O que acontece é que eu estava conversando com o Henri Crutzen. Uau! Ah, É, imagina. o rapaz desse livro aqui, que vai ter o curso, né? Que vai Aham. ter nossa leitura. E daí Ó, a culpa não é minha, a culpa é da Natália. A Natália falou: Nossa, Fábio, que eu postei no grupo lá que ele agradeceu, se sentiu lisonjeado do curso acontecer e tal. Aí eu agradeci demais, falei que o livro dele é poeticamente sensacional e tal. E daí a Natália, né? A Natália chegou e falou: Ô, Fábio, deixa de ser tonto, rapaz, convida ele para fazer a abertura do curso. Eu falei, é aham. mesmo, rapaz, que verdade, por que que eu não pensei nisso? Foda-se. Aí eu falei para ele, falei, olha, vamos abrir o curso, se desse uma abertura do curso para gente, expliquei o Instituto Bergasse, o que é, expliquei qual é a proposta do curso, tal, 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 tal. Ele não, bora fazer. Então teremos a abertura do Henry Puta, Cruz que para maravilha. alegria, né, de todo mundo e dos lacanianos, a gente sempre fala da Yaci, é óbvio, tá aí a Yaci, tcharam, né? Então eu Só tô pegar no pé dela. É, mas é tão isso aí. feliz que eu tô esquecendo meu Fábio, pelo amor nome. de Deus, que dia que vai ser isso? Não, vamos Porque marcar ainda, relaxa. os dias da semana estão muito loucos. Não, não, tá para todo mundo. Eu, como vocês viram, já não sei meu nome, já dane-se também. A gente já não sabe, mas vamos ler o Winnicott. Beleza, É, a era. gente vai indo, né? A gente vai vendo o que que tem no dia e vai fazendo. Então, Vai fazendo. esse é o importante. E eu tenho uma notícia bacana também nesse sentido, né, de convidados, né? E eu estava conversando com a responsável, né, pelo projeto Aquilomba Mentes, que é muito bacana e tal. Eu acho que vocês vão gostar. A gente vai ter um evento com ela aí, vai ter um evento do Paulo Bier, né, que vocês estão vendo ali nos dois. Então, assim, a gente está conseguindo trazer um pessoal muito bacana. E isso é uma alegria para a gente, né? Porque a ideia é justamente esse compartilhamento, assim, não só entre nós, nesse âmbito fechado do Instituto, mas com a comunidade psicanalítica, né? Isso eu acho que é muito bacana mesmo, sobretudo quando a gente consegue fazer, assim, um jogo bacana, tanto com o pessoal que é mais da academia, quanto com o pessoal também mais dessa psicanálise, dessa perifanálise, assim, né? Tem até o projeto da perifanálise, mas que eu acho legal demais também, sabe? E eu acho que por aí, vejam só, né? Nós aqui, enfim, fazendo esse esforço enorme, né? De ler vários autores, assim, ao mesmo tempo, e tentando fazer os seus possíveis diálogos, né? Eu acho que a gente acaba conseguindo criar uma coisa assim um pouco diferente, né? Eu acho que isso é muito bacana. Então, essa ideia, né, essa coisa assim de ser um lugar, um espaço mais aberto, eu fico muito feliz que a gente consiga alcançar mais pessoas, né, e alcançar as pessoas dessa forma assim tão polifônica, né? Eu acho que esse tipo de movimento é justamente o que a gente está buscando. Então, vamos lá para a nossa leitura do Winnicott hoje, que parou aqui no nesse meu PDF, né, o livro que a gente está usando, a edição da Ubu,
na página 72, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar 93 do livro físico. 93 do livro físico, é. Pois é, puxa, eu tô com inveja de vocês, porque eu podia estar acompanhando aqui com o livro físico, mas é que, como a gente vai fazendo a leitura aqui nesse compartilhamento, né? Então eu tenho que deixar o livro físico de lado. Mas dá para eu ler nos meus momentos aí também. É bom, né? Papel é tão bom. Mas vamos lá. Então, antes de prosseguir no desenvolvimento dessa ideia, né, ele estava falando sobre a ideia da criação do sentimento de self, né, que a gente conversou no encontro passado. Devo abordar um segundo tema, que, embora relacionado ao primeiro, exige tratamento distinto. Trata-se do fato de que a pessoa que tentamos ajudar pode ter a expectativa de se sentir curada com nossas explicações. A pessoa pode dizer: entendo o que você quer dizer. Eu sou eu mesma quando me sinto criativa e quando faço gestos criativos. E agora essa busca chegou ao fim. Na prática, essa não parece ser uma boa descrição do que realmente acontece. Nesse tipo de trabalho, sabemos que até as explicações corretas são ineficazes. A pessoa que tentamos ajudar precisa de uma nova experiência em um setting especializado. Essa experiência, e aí vamos grifar a palavra experiência, né? Porque quando a gente está falando de Winnicott, a gente está falando muito sobre a importância da experiência, né? E aí a gente pode também lembrar do texto da Maria Rita Kell, né? Que está o tempo inteiro mobilizando os conceitos de experiência e narrativa, né? Então, vamos lá. Essa experiência é a busca de um estado sem propósito, uma espécie de ponto morto da personalidade não integrada. Chamei isso de amorfia na descrição de um caso, no capítulo 2. Então, eu vou só repetir essa parte porque eu acho que é importante. Então, essa experiência é a busca de um estado sem propósito. O que será um estado sem propósito? Né? Uma espécie de ponto morto da personalidade não integrada. Chamei isso de amorfia na descrição de um caso. Vamos lá. É preciso levar em consideração se o setting em que o indivíduo opera é ou não confiável. Assim, encaramos a necessidade de diferenciar a atividade proposital e a alternativa do ser não proposital. Isso se relaciona com Balint e sua formulação da regressão benigna e maligna, né? Ver também Kahn. Olha, esses dois autores, gente, eu preciso só fazer um comentário. O Balint, ele é um discípulo, vamos dizer assim, mais do Ferenczi, né? E a gente sabe, então, o tanto que o Ferenczi é importante para a gente entender também a escrita e a maneira de pensar do Winnicott, não é? Então, o Balint, ele escreve esse livro, A Falha Básica, e vejam só que interessante, né? Essa ideia de falha básica, como a gente falou no curso de escuta, e a gente também vai trazer na formação a leitura e o estudo, né, desse livro A Falha Básica, do Balint, que eu acho que é um livro fundamental. Eu mesmo que devo falar sobre esse livro, ou eu ou a Gabi também gosta bastante dele. Ah, e então, gente, é para a gente ir observando assim uma certa linhagem teórica, né? Essa linhagem teórica que tem a ver com a escola de relações de objeto, né? Então, eu queria mostrar para vocês também esse livro que eu já tinha comentado, que é do Décio Garfinkel, foi editado pela Blucher, e esse livro é Relações de Objeto, né? Ele é um livrão. Ele faz aqui assim, um recorrido assim, né, pela história da psicanálise. Então, ele vai falar dessa perspectiva das relações de objeto, ele vai fazer assim um paralelo entre a psicanálise das pulsões e da relação de objeto. Ele vai mostrar como que isso na psicanálise contemporânea vai se integrando, né? Como é que o Lacan vai sendo também absorvido, né, nessa escola, né, na psicanálise contemporânea.
Então, daí ele vai falar na primeira parte aqui do Karl Abraham, depois do Ferenczi, né? Depois do Balint, depois do Fairbairn, né? Depois do Winnicott, né? E depois ele vai para alguns debates, né? Vai debater de novo sobre a questão das pulsões e tal. Eu estou falando isso por quê, gente? Porque eu tenho muita vontade de fazer um trabalho sobre esse livro aqui também, percebe? Porque é um livro que parece ele faz um percurso pela história da psicanálise que me parece que para esses nossos propósitos de melhorar a nossa cultura geral psicanalítica, faz um bem danado, não é? Então, Esse, é, é esse que você deixa mostrou? eu ver. Não, é esse aqui, ó. Deixa eu ver mais de perto. Esse aí é Relações de Objeto e Psicanálise, né? Então, esse aí ele é um livro mais resumido. Esse aqui eu imagino que tenha sido fruto, talvez, da tese de doutorado do Décio, sabe? Mas a gente pode inaugurar aliás, inaugurar não, porque o Fábio que está inaugurando essa moda de chamar os autores para virem falar nos nossas aulas inaugurais dos cursos, né? Então, eu tenho certeza que é, o autor acaba entendendo, porque a gente o autor, eu acho, né? Então, assim, a não ser pessoas assim que são os, como a gente chama, os super psicanalistas, assim, que já estão Eduardo, muito sem a necessidade. Deu uma picada, né? deu. Se você quiser voltar um pouquinho? Foi. Tá, não, então eu estava indo meio nesse. E como é que é o nome desse livro que você falou Minha mesmo? gente, relações de objeto. Nossa. Tá? Então, eu acho bem bacana. Bom, fora isso, a gente tem também o Massoud Khan, né? Esse Massoud Khan que é discípulo do Winnicott direto, que escreve coisas assim também muito importantes e tal, tem as suas questões na vida pessoal, mas que, enfim, isso eu não vejo assim como um problema para que a gente estude a obra dele. Então, vamos lá. Bom, quem não tem problemas na sua vida pessoal, né? Vamos lá. Busco me referir aos elementos essenciais que tornam o relaxamento possível. Veja só, ele está fazendo Prof, eu não sei se é só para relaxamento. mim, Esse Tá mas termo está que travado. surge aqui, a gente picotando vai pensar muito. algo de regressão. Oh, meu Deus, meu Deus. A Então, internet está horrível. E não é só para ti, não. Aqui em casa está horrível também. Ontem teve bug, tá terrível. pois é, olha só, e é outro tipo da coisa. Eu não tenho nem como Não, não tem o que colocar. fazer. Porque eu estava usando o acesso pessoal do 4G. Agora eu não sei se eu gastei todo o meu banco de dados com o 4G, mas o meu pacote de dados, né? Ou se não, o que que aconteceu? Agora, por exemplo, estabilizou. Pois é isso. Vamos aproveitar e vamos lendo enquanto estabiliza. Aí depois a gente faz os nossos comentários quando tiver picotado. Vamos lendo, vamos lendo. Então, o relaxamento, gente, é isso para vocês considerarem algo como uma regressão. Mas regressão não para um estado anterior, não é? Das fixações a psicossexuais, ou seja, das fases, né? Ou seja, da fase anal, fase oral, fase fálica. A gente está falando aqui do relaxamento como uma coisa que vai tocar essa ideia de regressão, mas que eu espero que a gente tenha a oportunidade de ver aqui um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Então, elementos que tornam o relaxamento possível. Em termos de associação livre, isso significa que o paciente no divã ou a criança, entre os brinquedos no chão do consultório, precisam ter a liberdade de comunicar uma sequência de ideias, pensamentos, impulsos e sensações que não se conectam, a não ser de maneira neurológica ou fisiológica, além de qualquer possibilidade de detecção. Em outras palavras, sempre que existirem intenção, ansiedade ou falta de confiança baseada na necessidade de defesa,
O analista será capaz de reconhecer e apontar a conexão ou as múltiplas conexões entre os diversos componentes do material da associação livre. Tá? Então, eu só vou repetir essa parte, que é importante. Sempre que existirem intenção, ansiedade, né, ou falta de confiança baseada na necessidade de defesa, o analista será capaz de reconhecer e apontar a conexão ou as múltiplas conexões entre os diversos componentes do material da associação livre. Ou seja, o analista tem sim um papel importante para produzir esse ambiente do relaxamento. E isso está longe de ser um aspecto de neutralidade do analista. Não, o analista não está ali oferecendo a sua subjetividade justamente para que os materiais possam ser projetados, introjetados, como a gente viu com a Klein, e por isso que eu disse a vocês, é importante a gente estudar Klein para poder também entender o Winnicott. É importante a gente entender o Ferenczi para também entender o Winnicott, entende? Então, assim, é uma linha de pensamento, percebe? E vamos continuar, então, com essa ideia que ele está falando do que é preciso para que possa haver esse relaxamento. Não esqueçam que o Ferenczi, eu falo Ferenczi e Ferenczi indistintamente, tá? Porque não tem um certo e um errado em português, ou seja, tem os dois, não é? Então, ele escreve um texto que chama Princípio do Relaxamento e Neocatarse. Ou seja, o princípio do relaxamento, ele tende a nos levar a um estado, não é? A um estado psíquico, que é justamente um estado psíquico que permite o brincar, não é? Que permite a associação livre. E vejam só, a associação livre é uma coisa que a gente pode relacionar muito intimamente como um brincar do adulto, um brincar daquele que já dispõe de meios linguísticos para brincar dessa forma, não é? Com as palavras, tá bem? Então, eu não sei como é que é na clínica de vocês, mas assim, vocês já repararam que muitas vezes o paciente chega e aí ele quer contar assim como foi a semana, né? Ele fala, essa semana não aconteceu nada. Aí eu fico pensando, mas por que será que ele está pensando que ele tem que contar alguma coisa que aconteceu nessa semana? Daí eu faço essa intervenção, eu falo, mas por que você acha que você precisa contar alguma coisa dessa semana? E aí ele fala, não, é porque, o que é para eu falar? Eu falo, bom, aí eu preciso encontrar uma maneira de entrar, não é? E aí com cada paciente é diferente. Mas essa maneira de entrar e de produzir associação livre é justamente, muitas vezes, passa por uma atitude do brincar do analista, entende? Então você fala assim, olha, eu não sei, eu queria que você me falasse umas coisas. Por exemplo, pacientes adolescentes eu gosto de fazer de uma forma assim, olha, eu queria que você me falasse umas coisas loucas que passam na tua cabeça. Eu queria que você me falasse do mundo das tuas fantasias, das coisas que aparecem quando você está com a cabeça encostada no ônibus e de repente você está ali divagando e aparecem coisas que você fala, ué, de onde veio isso? Entende? Porque aí você está convidando a pessoa para brincar, não é? Porque eu poderia simplesmente usar o que é o silêncio. O silêncio, como a gente está vendo, é uma ferramenta importantíssima. Mas em alguns casos, vocês já repararam que o silêncio ele não constitui um espaço para brincar? O silêncio, às vezes, principalmente em início de análise, ele tende a ser opressor, né? É um silêncio que a pessoa ela fala, eu vou inventar qualquer coisa para te falar, mas sabe, às vezes você pode dar a mão para o paciente e falar, olha, vamos lá, assim, no sentido metafórico, né? Não precisa necessariamente dar as mãos, mas pode falar assim, olha, vamos pensar numa coisa assim mais viajante, porque você vai me contar durante a semana, você já sabe. Vamos lá, se não está vindo uma ideia, então, quem sabe, justamente a gente possa fazer outra coisa. A gente pode falar de coisas que não são ideias, que são pensamentos assim, e que se interrompem, não é? E eu vinha falando isso com uma paciente minha ontem, né? E aí ela falou assim, tá, então, deixa eu ver. E ela ficou pensando, né, o que que ela ia me falar, e aí, de repente, ela começa com o seguinte fluxo. Então, é porque eu sempre pensei muito rápido, desde que eu sou criança eu penso muito rápido, porque eu sempre tinha que fazer as coisas muito rápido na escola, porque lá a professora,
ela estava esperando que eu sempre fosse ser acima da média. Então, agora eu passei na faculdade de medicina e, de repente, eu estou agora já no 5º ano e, assim, eu sempre estou fazendo as coisas muito mais rápido que todas as outras pessoas, mas eu estou muito feliz porque eu encontrei um lugar que, poxa, dá para eu ser muito rápido, que é justamente no pronto atendimento, porque a gente precisa ser rápido, porque as pessoas chegam... Ou seja, ela desatou, tipo, a atuar a própria rapidez do pensamento dela, e foi uma coisa maravilhosa, porque com isso ela foi aos poucos chegando em como que esse pensamento rápido, que se atrapalhou muito ela na vida dela, e ela veio me contando por que quando ela era criança, então, era muito chato na escola, porque ela é muito inteligente. Então, assim, era chato porque ela fazia as coisas, a apostila inteira, que era para o ano, ela fazia em um mês, e ficava lá, tipo, é sério que eu tenho que ficar aqui mesmo e tal, que chato. Então, isso foi muito angustiante, e aí, de repente, ela encontra um lugar que ela pode, e de repente até é bom que ela seja do jeito que ela é, rápido. E aí ela vem e me fala esse tipo de coisa. E fala isso porque eu interrompi quando ela quis me falar como é que estava a semana, sabe? Porque muitas vezes o paciente, quando ele dá assim, ele tem um insight, ele tem algum progresso em algumas áreas, ele já tem um processo transferencial legal, e ele vem para você e fala o quê? Ele começa a passar sessões atrás de sessões te mostrando o tanto que ele já está melhor. Mas isso é por causa de uma aliança narcísica com o analista de dizer, olha só, eu quero assim te agradar e agradecer assim, então eu vou te dar para o seu narcisismo coisas para você se sentir orgulhoso, sabe? Quando a gente tem aquele hashtag orgulho do psi, não é isso? É aquela coisa. As pessoas entram nesse modo orgulho do psi muito facilmente. Então Travou. é preciso a gente também, de certa forma, causar isso. Falar, que interessante, que bom que as coisas melhoraram, né? Acho ótimo. Mas e aí? E agora que as coisas melhoraram, o que você vai fazer com isso? Entende? E aí, de repente, você está provocando um novo desconforto, está provocando, com picotadas e tudo, está provocando uma nova possibilidade de associação, né? E aí isso leva para outros mundos, isso leva para outras possibilidades, né? E daí a gente começa a brincar e pensar, por exemplo, em análise e falar, poxa, imagina como que deve ser para uma tartaruga olhar para o mundo. E aí a pessoa fala, bom, eu me colocando do ponto de vista da tartaruga, eu pensaria, nossa, mas esse mundo está muito rápido, né? Então, e aí, de repente, ela falava assim, esse mundo está muito rápido, sabe? Tipo, imitando a tartaruga. Quer dizer, aí, gente, é um processo muito puro do brincar, percebe? E isso que é gostoso, porque a gente tem a possibilidade de estar participando de uma coisa que é muito autêntica. E aí você começa a ver que a tua própria voz de analista, porque percebam, enquanto analista, a gente tende também a criar uma voz analítica, que é muito curioso e é engraçado, e a gente tem que rir da nossa própria voz de analista. Então a gente fica muito sério, fala, bom, mas não te parece que tal coisa... Ou seja, cada um tem a sua voz analítica e imaginária, e a gente tende a performar isso com os nossos pacientes. Eu acho que quanto mais interessante está o processo, sem a gente cair nessa coisa de virar amiguinho do paciente, porque não é uma brincadeira entre amiguinhos, é uma brincadeira entre totais desconhecidos, entre totais outros, percebe? Então, sem a gente cair nessa brincadeira, ou seja, a gente pode, então, invocar uma voz psicanalítica que seja mais parecida com a voz, não é? Porque a nossa voz neurótica e tudo, né, da análise do paciente. Eu acho que esse foi um dos motivos que eu abandonei minha análise anterior, porque eu entendi que eu já tinha entrado, né, naquele jogo e eu achei que ali eu só performava o mesmo personagem. Ou seja, eu me li há alguns anos e tal, e de repente estou eu falando com o mesmo tom de voz, as coisas, bom, aconteceu isso, porque aquilo, mas aí de novo com aquela minha questão que eu sempre trago, que pororó. Mas e a bagunça, e as oscilações de tom de voz, e as coisas loucas, sabe, de repente eu mudo de analista e de repente eu saio da zona de conforto e entro num lugar em que eu estou de repente gritando que nem um porco, literalmente, imitando um porco gritando enquanto é assassinado. Eu falo, bom, tem alguma coisa acontecendo aí. Eu acho que tem alguma coisa acontecendo aí justamente porque a
agora eu estou tomando a voz, e aí me parece que tem alguma coisa interessante acontecendo aqui. Então, gente, o que eu queria sugerir para vocês, assim, muito de colega para colega, vamos tentar encontrar essa voz também nos nossos pacientes, mas também em nós mesmos, entende? De como a gente faz para a gente buscar alguma coisa de autêntico, de humano, não é? E fazer, então, com que esse desenvolvimento do processo analítico seja mais autêntico, percebem? E entendem a importância da autenticidade e da criatividade e do negócio de você entender que, cara, pouco me importa o que aconteceu essa semana, eu tenho questões que estão lá no fundo da minha alma que precisam ser ditas. É isso, gente. Isso acontece quando o quê? Quando há transferência. Mas mais do que isso, quando a transferência não é bloqueada por processos burocráticos de analistas que criam uma certa ortopedia das formas analíticas, como se fazer análise fosse sempre aquela coisa de filme, a pessoa recostada no divã, falando assim meio lentamente. Não, gente, é justamente o que a gente quer buscar. E cadê o que tem de vivo que está falando em você, pelo amor de Deus? Entende? É isso. Fala aí, Fábio. É... Não, até, desculpa cortar o pega aí, mas tava pensando que talvez fosse melhor, porque agora até tá fluindo, mas antes estava dando umas picotadas, e até estava até interessante, porque a hora que você ia chegar numa conclusão legal, né? Aí travava, você falava, e vai, né? Tava até gostoso. Você falou, que da hora, né? Agora fica um suspense, né? É o espírito do Lacan querendo É, justamente promover a falta. O Lacan, eu falo dele, ele volta para puxar meu pé. E aí ele quer justamente promover a falta. não, e parecia, eu tava imaginando que parecia um formulário, assim, sabe? Tipo, complete a frase, né? Para ver se o aluno tá prestando atenção. Eu falei, não, acho que isso é conspiração isso daí, hein? Mas, enfim, talvez se a gente desligasse as câmeras, a gente exigisse menos das conexões. Será? Fica, Mas é que eu acho que, eu não sei, Podemos experimentar, faz sentido. não É é? boa ideia. A minha tá desligada. pô, deixa pelo menos alguém aí, por favor, só para eu poder olhar para uma Deixa, carinha deixa aí a xícara movente, lacaniana, aí só funciona como porque superego. senão Não, fica o que que você, acontece? É Fábio. Você é o porque auxiliar de Eu classe. vou A ficar com gente a câmera desliga antes, mas aberta tem a porque eu nossa sou a que conexão, não a sabe sua. menos, para ele Vai, o lembrar que Fábio eu e o sou, professor. para Acho ele que a lembrar que ele Natália, tem que ser muito light na explicação. Oi, eu não sei nada, então me tá bom. ajuda. a Natália é advogada, eu acho que é a pessoa correta para isso. Isso, fica a Natália. Isso, É. isso é bom. Tá- Já vai voltar, vai voltar. Tá entendendo? São oscilações. Hoje é só uma aula em ondas. Vai voltar, vai voltar, vai voltar. Já tá voltando. Voltou, tá, pronto. Então vamos lá. É uma aula em ondas. A gente aproveita quando der e vamos ver o que passa nisso, tá? Então eu vou continuar a leitura e continuar a minha viagem aqui, e vocês me interrompem, tá bom? Vamos lá. No relaxamento que pertence à confiança e à aceitação da confiabilidade profissional, olha só meu ato falho, profissional do setting terapêutico, seja do ponto de vista analítico, psicoterapêutico, arquitetônico, de serviço social, etc., há espaço para a noção de sequências de pensamento não relacionados que devem ser encarados dessa maneira pelo terapeuta, sem presumir que exista uma linha de sentido. Importante. Sem presumir que haja uma linha de sentido. Isso aqui ele está falando alguma coisa muito contra a ideia das cadeias de sentido e tal, dos encadeamentos de sentido do Lacan? Não. Porque ele não está falando do Lacan de encadeamento de sentido, ele está falando de encadeamento de significantes. Então, se eu estou falando de casa, então, porque daí eu mudei de casa e aí, de repente, isso me faz lembrar que fulano de tal não se casa. Bom, são coisas diferentes e que o significante me faz ressoar sentidos que têm uma ligação, mas através do som casa, não através da ideia de casa, do conceito de casa e do signo completo de casa. Ou seja, o efeito de sentido é alguma coisa que se dá a posteriori, mas a gente não tem, de acordo com o Winnicott, que então ficar tratando toda a fala do paciente, buscando encontrar um fio de sentido o tempo inteiro nas suas mudanças, não é?
de pensamento, não é? Então, o contraste entre essas duas condições relacionadas pode ser mais bem ilustrado se pensarmos em um paciente que consegue descansar depois do trabalho, mas é incapaz de alcançar um estado de relaxamento a partir do qual possa elaborar qualquer coisa criativa. Então, para elaborar alguma coisa criativa, a gente precisa de certo relaxamento, que é o que a gente está estudando hoje. Qual é essa ideia desse certo relaxamento? De acordo com essa teoria, a livre associação, que revela um tema coerente, já foi afetada pela ansiedade e a coesão de ideias, e é uma organização defensiva. Não é isso, gente? Ou seja, a gente não nota o tempo inteiro que o paciente ele quer te dar algo, ele começa a pegar o espírito da coisa, ele às vezes ele mesmo faz, eu estou tentando lembrar alguma coisa da minha infância que tem a ver com isso que eu estou falando agora. Mas é que não é assim, né? Não é assim, essa coisa da sua infância, calma, ela vem, não é? Então, o que você precisa é relaxar. Relaxa, né? E aquele paciente que chega e senta na pontinha do sofá, assim, e fica meio virado para frente e não encosta na cadeira, né? Tem muito isso. Então, a gente lida com tudo. Vamos lá. Talvez seja necessário aceitar que existem pacientes que, em determinados momentos, precisam que o terapeuta perceba o nonsense próprio ao estado mental do indivíduo em repouso, sem mesmo que o paciente precise comunicar esse sem sentido, ou seja, sem que o paciente organize o sem sentido, né? Então, gente, aceitar o nonsense, gente, pelo amor de Deus, vamos lá, não é? Coragem. O sem sentido. Oi? Tá travado? Não, né? O sem sentido organizado é, por si só, uma defesa, assim como o caos organizado representa a negação do caos. A gente quer negar o caos? Não, gente, vamos aceitar o caos, tá bom? Então, o terapeuta que não consegue realizar essa comunicação se empenha na busca fútil por algum tipo de organização do sem sentido. E por consequência, o paciente se vê forçado a deixar a área do sem sentido, já que não consegue comunicá-lo. E é isso que eu estava falando para vocês. É quando a gente se perde no personagem da terapia, e aí, de repente, a gente não é mais capaz de informar o nosso sem sentido, não é? E esse sem sentido é um dado nosso, é um fato, é uma coisa importante para nós, não é? É ali onde tem angústia, é ali onde as coisas se complicam. E às vezes, um processo analítico, ele vai se engessando de tal forma que o analista é tão acostumado a dar sentidos para coisas que aparecem como nonsense, que de repente o paciente começa a ficar constrangido a trazer o seu nonsense. E a gente precisa fazer o contrário do constrangimento com o nonsense. A gente precisa aceitar o sem sentido como uma coisa que faz muito parte da análise. Tá bem? Então, esse eu acho que é o principal do que a gente está falando até agora, né? Uma oportunidade de repouso foi perdida devido à necessidade que o terapeuta teve de encontrar o sentido onde este não existe. O paciente não pôde repousar por causa de um fracasso na provisão ambiental, desfazendo o senso de confiança. Né? O senso de confiança é o quê? É a mãe que está vendo o bebê fazendo uma coisa completamente sem sentido, mas ela está ali e aceitando o sem sentido da criança. Ela não está interpretando a criança, porque a interpretação pode ser violenta. A interpretação ela tem uma violência na medida em que ela exclui a possibilidade do sem sentido, que é parte constitutiva do sujeito. Percebe? Então a gente precisa aceitar. Então, Eduardo, oi, pois não. existe um conceito de nonsense? É o caos, né? Eu acho que o que ele está colocando aqui do lado é uma coisa assim, é o caos. O sem sentido para nós, a gente vai pensar o seguinte: quando as cadeias significantes elas não se comunicam de uma forma que apresentem uma ideia. O que elas apresentam é justamente a falta de uma possibilidade de uma ideia. Isso seria um nonsense. Entende? Tem vários filmes que trabalham com isso e que eles são muito angustiantes para a gente. A gente precisa trazer isso no Cine Psicanálise, que é
tem filmes que, diferentemente de outros, que toda a ideia, por exemplo, uma novelinha da Globo, tudo que a novela da Globo não pode ter é ficar sem sentido. As pessoas não assistem. Mas se você pega no cinema mais clássico e tal, você vai pegar coisas interessantíssimas em que o nonsense é um elemento fundamental do filme. E aí as pessoas ficam assistindo e falam, mas eu não entendi esse filme, que bosta. Sabe, eu fui no cinema, paguei o negócio e não entendi nada. Tá, mas então aceite, porque tem outras coisas além de entender. E eu acho que o nosso trabalho, enquanto aprendizes de psicanálise, né, não é entrar muito em contato com a arte contemporânea. Né? A gente vai ter um curso de arte contemporânea e psicanálise chegando aí, entende? Que eu acho que vai ser uma atividade também aberta. Vai ter assim o cinema e psicanálise, né? Então é aí que a gente vai entrando em contato com a ideia do nonsense. Vocês já foram numa exposição de arte contemporânea? Olha, eu acho, eu, assim, eu sugiro a nós que se a gente fosse um dia fazer um encontro presencial do Instituto, a gente deveria fazer em Inhotim. Vocês já foram em Inhotim? É uma coisa maravilhosa, cara, e tem tanta coisa que, tipo, um completo nonsense, entende? Você chega e fala, ué, mas o que que é isso? Você não é para entender, é para você estar lá e ver, entende? E é maravilhoso. Mas por que que é maravilhoso se a gente não entendeu? Então quer dizer que você só acha maravilhoso coisa que você entende? Mas que coisa limitada. Vamos passar dessa fase, vamos para um lugar que, caramba, não é? Eu imagino, a Natália outro dia estava na Índia, não estava, Natália? Pois é, a Índia é maravilhoso, porque também a gente entra num outro mundo. E é um mundo que eu acho que é muito interessante para o psicanalista de presenciar, porque para nós é uma coisa tão. Parece que você vai para um outro planeta, cara. É uma coisa assim tão diferente. E aquelas vacas estão na rua e as pessoas estão queimando os seus parentes na beira do rio, e de repente é uma coisa. Você fala, meu, eu não consigo pegar o que é isso. Mas tudo bem, porque a gente não precisa pegar, a gente não precisa entender. A gente só precisa ver, a gente precisa estar lá, a gente precisa presenciar, sabe? E aí aquilo vai nos afetar de uma forma que é a forma do encontro com o outro, percebe? E você encontrar e você tentar traduzir a Índia para o Brasil seria uma coisa de empobrecer a Índia. A Índia ela é muito colorida para você transformá-la nas cores do Brasil. O vermelho da Índia é outro vermelho, cara. O vermelho do paciente é outro vermelho. Então, o que eu quero dizer para vocês é que essa experiência, né, cultural também é muito interessante para nós. Assim como a experiência com a arte, com a literatura, a experiência do estranhamento. Mas é isso aí. Fala, Aline. Nossa, essa leitura de hoje, assim, pensei em tantos pacientes passaram aqui pela minha cabeça, né? Aquele trechinho lá mais pro início, quando você falou, né? Quando a pessoa fala, né? Agora que você falou, né? Eu entendi, agora eu sei quem eu sou. A pessoa não chegou a falar dessa forma, né? Mas falou assim, agora eu sei quem eu sou. Não falou que foi a partir da interpretação que eu joguei, né? Mas falou assim, eu Uhum. sou comunicativa, eu sou uma pessoa assim, assim, assado, né? Enfim, mas essa outra parte que você estava lendo sobre o paciente que não consegue descansar depois do trabalho, eu fiquei pensando no nosso contexto contemporâneo do neoliberalismo, né? Que, na verdade, as pessoas têm um desligamento que é confundido com esse estado de relaxamento, né? Que é aquela coisa assim, Aham. eu chego, né? Eu só quero, né, tomar um vinho, ficar aqui olhando aqui o Netflix ou aqui passando, né, pelo Instagram, e que às vezes gera essa sensação de que está relaxando, mas que na verdade não está conseguindo atingir esse estado de relaxamento, né? Seria um se anestesiar, assim, eu posso estar falando alguma bobagem, mas do que eu estou aqui Não, pensando. eu acho que você está certíssimo, é isso mesmo, é justamente. A anestesia é totalmente diferente do relaxamento. A anestesia é uma falha na nossa possibilidade de sentir, enquanto que o relaxamento é uma ampliação na nossa capacidade de sentir, percebe? Porque enquanto a gente está relaxado, a gente consegue perceber coisas que a gente jamais perceberia nesse estado utilitário, não é, né, que nos traz o neoliberalismo, justamente. Porque, veja, o neoliberalismo é justamente uma ditadura do sentido. As coisas precisam ter um certo sentido. Por mais que
a gente faça assim incursões a sentidos múltiplos, a uma coisa assim meio pós-moderna, que você coloca uma Torre Eiffel em Las Vegas, e aí de repente isso traz então essa coisa do pós-modernismo, mas isso não desafia o império do sentido, Uhum, percebe? E aí eu acho que o que desafia, assim, é justamente esse estado do relaxamento que permite justamente o sem sentido, né? O sem sentido. uhum, E é tão bom você poder olhar para as coisas e poder ser afetado pelas coisas sem a necessidade de perceber o sentido. Talvez seja isso que a gente busque nos nossos pacientes, mas em primeiro lugar, é uma conquista que a gente precisa ter em nós, né? Ou seja, aceitar o sem sentido em nós. Isso é um dos processos que a análise pode nos proporcionar, não é? Então, mas a duras custas, uhum, porque também a psicanálise, quando a gente vê a psicanálise da interpretação excessiva, a psicanálise da explicação, mesmo essa ideia do Freud explica, cara, essa ideia do Freud explica é uma coisa assim, cara, no fundo tudo tem explicação. Não, não tem. Inclusive as coisas que você sente, tipo, elas fazem parte de um bagunçado de coisas, de ideias, de imagens, de formações pré-linguísticas, de ações. Ou seja, eu não estou querendo dizer que a gente não tem que tentar, às vezes, comunicar algum sentido ao paciente. Mas eu acho que talvez o trabalho de volta, trabalho do sentido ao sem sentido, e a esse sem sentido do relaxamento, né? Qual que é o uhum. sentido de estar lá relaxando? Veja, gente, agora vamos pensar numa pessoa que pega, trabalha o ano inteiro e vai passar as férias, sei lá, A numa praia Disney. linda Oi? Não, porque eu brinquei aqui e falei assim, que trabalhando, tempo vai passar as férias onde? Na Disney. Aí fica como? Acelerado, né? Com um cronograma do que tem que fazer para aproveitar os parques. E aí volta, Exato. eu já escutei isso, né? Eu preciso Volta de mais férias cansado. agora das férias, eu voltei mais Tá. cansado, né? Porque eu fui para lá, minha mulher fez todo um cronograma, uma tabela É, para é, criar, né? Para coisa acontecer, para experiência, né? E era aquela correria, ó, então hoje é tal parque, hoje não sei o que lá, então hoje a gente vai pro, é o dia das compras, lá, 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 lá. E a pessoa vai trazendo nessa aceleração que eu estou falando, né? uhum, É igual uhum. essa questão aqui desse relaxamento. O que eu também escuto, sabe? A pessoa chega assim, ai, Aline, quando eu chego em casa, eu só quero me jogar no sofá, tomar meu vinho e relaxar. Aí vem meu filho lá me perturbando para fazer não sei o quê. Ah, eu só falo, ai, fulano, me deixa aqui quietinho, só quero relaxar. E usa a palavra relaxar, mas não é esse relaxamento que está sendo É. trazido aqui, né? Não, esse relaxamento é um relaxamento ativo. Entende? Uhum, É um relaxamento que te abre para as coisas. Essa a ação de relaxamento é diferente do movimento totalmente passivo em relação ao mundo, né? Porque quando a gente está relaxando nesse sentido de chegar em casa e descansar do trabalho, é uma coisa mais parecida com a gente se tornar meio que parte do sofá e simplesmente não pensar em nada, né? uhum, Às vezes pode-se, então, não sei, vamos enfim, tomar um remédio para dormir, apagar, porque amanhã eu preciso trabalhar de novo e dar sentido para muitas coisas, dar sentido para muitas... O grande trabalho da nossa vida é dar sentido para muitas coisas. Por quê? Porque o sem sentido, ele pode ser angustiante. Mas eu acho que quando a gente passa pela análise, o sem sentido ele pode ser bem menos angustiante e bem mais interessante. Então, é claro que você está num lugar novo, desconhecido, e de repente, poxa, você chega lá e o hotel não parecia nada com aquele hotel que você encontra, mas enfim, é o real, não é? A gente vem para a aula e de repente essa aula está toda picotada porque a internet está falhando, mas está falhando porque é o real, cara, é a internet. A gente pode ficar bravo com a internet, mas a gente também pode se deixar afetar e brincar com os sentidos que são produzidos, por exemplo, pelas faltas desse final da frase. Entende? Que é como o Fábio estava fazendo, que é interessante. Olha só, parecia. Então, gente, o que eu tô. A minha provocação com vocês hoje, eu acho até que a gente pode ficar por aqui, porque a gente está terminando, mas é essa ideia da gente aproveitar o sem sentido na análise
mas também na nossa análise pessoal, mas também nos nossos encontros fora do ambiente analítico, não é? E eu acho que o analista, justamente, ele precisa estar esperto que esse brincar é um brincar com um outro mesmo, não é? Então, brincar com o outro mesmo vai trazer a ideia do completo sem sentido. Então, se a pessoa está te falando do ovo de avestruz, e que de repente vira um sol, e que de repente não sei o quê, mas que legal, que interessante. Ainda não vi sentido nenhum, mas que são umas imagens interessantes. Então, vamos lá, vamos ver o que fazer com isso. Eu só queria, gente, antes da gente terminar, ouvir o que vocês acham dessas ideias. Porque, veja, eu não sei, em primeiro lugar, se eu consegui passar a mensagem. E, em segundo lugar, eu também não sei o quanto de sem sentido que fica aí nisso que a gente está falando. Mas o que eu queria é que vocês me passassem como que isso atravessa o pensamento de vocês. Então, quem tiver vontade, eu peço que se manifeste aí, né? Para a gente ver o que a gente está fazendo aqui. Não é? Não para dar sentido, mas para a gente bagunçar os sentidos do que a gente já tinha. Vamos Bom, lá. eu achei que fez muito sentido o que você falou. Muito bom, muito bom, Boa. muito. Tá vendo? Eu tô gostando que vocês estão ficando brincantes, galera. Isso aí Eduardo, eu senti um alívio, na verdade, pensar que muitas coisas não têm sentido. Uhum. No entanto, eu ainda não sei o que eu vou fazer, porque dentro do setting, né, analítico ou da psicoterapia, eu me sinto exigida para dar sentido a tudo que o paciente me fala. Isso. Todos nos sentimos, Valéria. É muito importante você ter dito isso. Sabe por quê? A gente vive justamente num contexto neoliberal em que tudo que se espera de nós é que a gente dê sentido para aquilo que eles trazem. Ou seja, Sim. a gente se sente mal pra caramba se a gente não encontra uma super explicação maravilhosa para que ele saia falando, cara, como o meu analista é inteligente e encontrou uma coisa e juntou uma peça com a outra e construiu um Frankenstein. Gente, pelo amor de Deus, assistam o Pobres Criaturas. Vamos falar sobre esse filme também, é muito interessante. É a Vamos ideia assistir. que a gente vai construindo. Então, porque o neoliberalismo ele quer isso, que você está sentindo a pressão social, né? De um ambiente que é um ambiente neoliberal que diz: encontre sentido para mim, eu te trago material, você encontra sentido, me entrega, e aí eu acabo assim com uma certa angústia, mas daí eu volto, até que um momento eu não preciso mais de você para encontrar sentido para mim, que eu já meio que peguei a lógica e eu vou encontrando sentido sozinho, maquininha de sentido. Gente, é isso, não é? É isso que a gente não quer hoje, não é? Muito bom, Valério. Vamos tentar abrir um pouco as portas para uma clínica que não esteja tão dobrada ao neoliberalismo. Isso Uhum. vai angustiar, vai te angustiar. Você vai falar, porque alguns dias você não vai falar nada. O paciente foi embora, você, poxa, não falou nada. Outro dia você vai tentar e de repente não entrou em muita coisa. Mas Uhum. o legal é que o sem sentido do brincar, porque o brincar, se você, em última análise, ele não tem um grande sentido, não é? O brincar é como eu vi uma psicanalista falando uma coisa muito interessante uma vez. Ela estudava a brincadeira dos fetos no útero materno. Ou seja, se tinha uma bolha ali, o bebê ficava assim brincando, fazendo coisas que tinham a ver com essa bolha, sabe? E ela gostava, aparentemente. Então, a ideia é essa do brincar sem sentido, não é? Como a gente falava no encontro da semana passada, do passarinho que canta simplesmente porque ele precisa compor com o ambiente, né? Ele canta porque o sol está se pondo e ele está achando bonito e ele está cantando, entende? Então é isso que a gente tá buscando, sabe? O relaxamento no sentido do passarinho que canta, né? Do bebê que brinca com a bolha no útero materno. Alguém mais, gente? Isso que a Valéria falou me fez pensar nessa questão também do propósito, né? A gente escuta muito, tipo, você tem que descobrir o seu propósito de vida, né? Por que que você está aqui? Tem que ter um propósito, né? Então tem que ter um sentido, tem que ter o tem que ter, né? É bem do neoliberalismo, né? Bem aquela Não é coisa do terrível isso? Não é terrível ter que ter um propósito? Cara, qual que é o propósito? Terrível, terrível, terrível. A Então, velha luta é entre ter e ser, né? Uhum, uhum. exato, exatamente. Então, e essa luta do ter e ser, gente, inclusive eu vou sugerir para vocês justamente o filme com esse nome,
não é? Que é de um professor na França com as criancinhas pequenas, e que o filme chama Ter e Ser, é um filminho francês. É muito bacana. E por que essa ideia é legal? Porque, cara, que coisa infernal a gente tem que ter um propósito. Meu Deus, não dá para simplesmente a gente fazer as coisas, tipo, serem Viver. legais. Não dá Viver. para só viver? O Isso. Eu propósito acho da Como é o vida é nome do viver. filme, prof? ser e ter. Então, e aí a ideia é justamente que às vezes a gente pode falar, cara, eu acho muito engraçado quando os pacientes falam, eu fiquei lá só existindo, sabe? E eles querem dizer que com isso eles estavam lá sem propósito, eles estavam ali só, essa semana eu só existi, entende? E é muito interessante, porque eu falo E esse é o maior propósito, né? E acha Existir. pouco, hein? Ainda acha pouco existir, né? Tô existindo, ainda acha pouco. Um trabalho do caramba para existir. a vida. Eu falei, cara, mas que maravilha que você ficou existindo, porque não é todo mundo que consegue ficar existindo. Às vezes as pessoas têm que ficar cumprindo coisas, não é fazer. E isso de certa forma não é existir, percebe? Isso de certa forma não é experienciar, porque experienciar como a gente precisa trazer o texto do Benjamin, gente, porque é um texto maravilhoso. Então a gente vai fazer isso em algum momento, mas é isso, é criar experiência, não é? É criar possibilidade de narrativa. E se a gente conseguir, porque agora a gente está ficando ambicioso, a gente vai perturbar a Yaci para a gente conseguir trazer também tia dela para falar isso para a gente, porque é a grande personagem que poderia trazer esse tipo de Ela questões. falou que esse ano ela vem, ela vem. A Ela data falou que para a ela gente quiser. marcar Se que ela, ela se ela vem. falar assim que é domingo de Natal, que ela pode, a gente Total. vai se É, a organizar. madrugada de sábado, estamos aí. Se ela É tiver com importante. insônia um dia, Maria E Rita é o sol. Ela fala e a gente se organiza para dar um vamos jeito. organizar e volta. Pode ficar à É. vontade. É isso. Vamos existir junto. Não é isso, pessoal? Então, poxa, um grande prazer, de novo, finaliza aqui o nosso encontro, porque, veja, hoje nós avançamos muito pouco em termos de páginas, mas eu acho que a gente avançou muito em termos ah, de- disso, desse nonsense, tá bom? E aí, vamos Eu, lá. eu fiquei pensando naquele. O Eduardo vai saber aquela frase do Basquiat, eu não lembro. Que é, como é que é? Preciso ser uma estrela, a estrela bailarina. Que meio que retoma aquela ideia do Nietzsche, né? Só acredita num Deus que saiba dançar, né? Manda pra gente, É, Fábio. Dá tem um uma. pouco, mas eu não lembro a frase. Você lembra do Basquiat? Eu Não não lembro. lembro. Não lembro. É, eu vou Embora eu goste pesquisar muito aqui, do Basquiat. vou pro Google ver. Beleza. Maravilha, pessoal. Vamos fazer isso. Professor, Boa aula, ótima aula. obrigada, professor. Gratidão. Tô aqui de Tchau, cama numa pessoal. Covid, mas tô firme. Melhoras para você. Melhoras. Obrigada. Obrigada, Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem. Amém.